Boa noite, meus queridos e amados irmãos, né? Eu tenho um rapazinho que, com muito amor, faz a minha barba, e ele diz assim: pastor, é emblemático, como é que é? É o seu chavão. Boa noite, meus irmãos. Ele fala assim comigo, ele faz uma encenação, né? Toda terça-feira ele faz isso, que ele faz a minha barba. Então, sabe, eu acho muito interessante que acaba se tornando um chavão, né? A gente não teve essa intenção, mas acaba se tornando um chavão. Mas eu espero que a sua vida esteja bem, que você esteja passando bem, que Deus tenha te guardado e te protegido de todo mal, a você e sua família. Eu estou aqui na casa do Fernando, da Cleide, da Patrícia, da Carol. Nós estamos aqui muito bem recebidos, estamos aqui desde cedo, né, gozando da paciência deles com a gente e da hospitalidade deles, porque eles recebem muito bem, são excelentes anfitriãos e nós ficamos felizes por isso, né, por estar na casa do Fernando mais uma vez. A igreja se reúne aqui para prestar esse culto de louvor e adoração a Deus, né? Eu agradeço a você, Cleide, agradeço a você, Fernando, por essa oportunidade, né? Porque eles, daqui a um dia, eles não vão estar mais aqui. Eu digo, não é porque o Papai do Céu vai chamar, pode ser também, mas é porque eles vão embora para outro estado, né? Então, a gente está aproveitando esses momentos que eles ainda estão aqui para gozar da presença deles, desses momentos agradáveis, né? E felizes, né? Então, nós iniciando o nosso culto, nós queremos orar, vamos orar agradecendo a Deus por esse momento, né? O dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, mais uma semana, né? Mais uma terça-feira. Giovanni, se você puder compartilhar no WhatsApp da igreja, eu te agradeço. Alguém está tocando ou não? Não, né? Ah, o telefone, interessante. Parecia que aquele telefone toca aí, você tem que ir lá abrir, né? Então, pô, mais uma terça-feira, né? Passou tão rápido, né? E já estamos em outra casa, né? Em outro momento, numa outra fase da vida, né? Porque nós somos mutáveis, mudamos a cada momento. E, poxa, nós estamos aqui com total gratidão e agradecer a Deus por esses momentos tão alegres e felizes aqui na casa do Fernando e da Cleide. Nós vamos orar, a Giovanni vai nos elevar a Deus com uma palavra de oração, agradecendo a Deus por mais uma semana, pelo dia de hoje, né? Pela noite. E pela palavra, tá? E agradecer a Deus pela vida do Fernando e da Cleide. Amado querido, obrigado por mais um dia, exaltado e glorificado seja o nome de Deus. Obrigado, Pai Santo, por mais esse dia, Paizinho, esse dia que Tu nos concedeu, que Tu nos reuniu aqui como igreja, Senhor Deus, para louvar e glorificar o Teu santo nome. Obrigada pelo Fernando, Senhor, que abriu as portas da sua casa, a sua esposa, ó Deus, essa família maravilhosa que Deus botou hoje nas nossas vidas, para que nós pudéssemos aqui entrar, orar e cultuar e glorificar o Teu santo nome, Deus. Pai amado, querido, agora hoje o pastor, Pai, que ele possa falar, Senhor, aos nossos corações aqui de meio, que o Espírito Santo colocou no coração dele, Deus, para que ele ia falar conosco, Deus, para que nós já saímos daqui comentando, saímos pessoas melhores, possamos viver o Evangelho aqui nessa casa, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, nós vemos aqui que, sabe, Deus tem uma palavra para a gente nessa noite, né? De repente deu um branco aqui, não que caiu, mas tem hora que diz comentários. Tá, tudo bem. O Facebook fez uma confusão aqui no momento que a gente orou, voltou diferente. Mas nós vamos meditar no assunto dessa noite, qual o grau de prioridade de Deus em sua vida. Então vamos lá. Qual o grau de prioridade de Deus em sua vida? Tudo na nossa vida tem um grau de prioridade, né? E Deus, em que grau está nas suas prioridades, né? É sobre isso que nós vamos tratar essa noite. Provérbios 3, de 5 a 6.
Confia no Senhor de todo o coração. Não te estribes do teu entendimento. Reconheça-o que em todos os teus caminhos Ele endireitará as tuas veredas. O Senhor assim abençoe a leitura da sua palavra. A Bíblia ensina que quando as prioridades são corretas, as perspectivas em relação a Deus e as coisas e as pessoas também estão corretas. A palavra ensina isso, é muito claro isso, quando as prioridades são corretas, as perspectivas em relação a Deus e as coisas e as pessoas também estarão corretas, porque a perspectiva da pessoa está em Deus, a prioridade da pessoa está em Deus. Se você fizesse uma lista das coisas mais importantes da sua vida, em que lugar Deus ficaria? Qual lugar que Deus estaria nesse grau de prioridade, nessa lista de prioridades, E é uma pergunta interessante, Falo coisa porque não estou pensando só em pessoas, mas em tudo. Será que Deus seria o primeiro da sua lista? Sabe que muitos que dizem, que sim, aliás, de acordo com a maioria fala, Deus realmente é amado acima de tudo, mas sabemos que na prática isso tudo é o quê? É o que você é o quê? Isso tudo na prática é o quê? Depende de cada um. Isso tudo na prática, vocês vão ver o que eu vou falar, que é brabo, mas... Era para ser prioridade, mas não é. Tudo na prática é mentira. Porque Deus não é a nossa prioridade. Sei que pessoas não gostam quando alguém fala esse tipo de coisa. Mas, na verdade, deve ser dita. É muito cara de pau alguém que diz que Deus é a prioridade mais importante, mas não demonstra isso na prática. Vamos pensar um pouco. É aquilo que eu falei. A gente faz tanta coisa, Vai uma festa de aniversário, um temporal, vai, chuva de bala, você vai lá na festividade que tem um churrasco, um boca livre lá, vai na praia sabendo que aí tem arrastão, mas na hora de ir para a igreja, você se cair, como o Dorival Caymmi diz, se cair um pinguim tiquinho da água, eu não vou. Entendeu? Então, qual é o grau de prioridade? Sabemos que quanto mais damos importância a algo, mais tempo nos dedicaremos a isso. Por exemplo, se você dá muita importância à prática de esportes, você dará bastante tempo a isso. Dará muito do seu tempo a isso. Se você ama assistir jogos de futebol ou qualquer outro esporte, você gastará muito tempo fazendo isso, que as pessoas fazem, Tem pessoas que passam o dia inteiro vendo resenha esportiva, Se você, ou então pessoas vendo sobre crime, sobre essas coisas, se você ama escrever, passará boa parte do seu tempo escrevendo. Se você fica todo o seu tempo em redes sociais ou jogando videogame, isso fará em todo o tempo disponível que você tiver. É sempre assim. Você se dedica o que tem mais importância para você. Vocês concordam comigo? É mentira? Estou mentindo? Não é? Sendo assim, a pergunta é óbvia. Você dedica boa parte do seu tempo a Deus? Qual é a resposta? Eu dedico meu tempo a Deus, agora não, a pergunta não foi essa não. Do meu tempo, não. Então, a gente não dedica. Se você não faz isso, é porque Deus não é muito pouco importante para você. Ele não é importante. Assim você fala com ele apenas por saber que deveria ser. Só isso.
muitas vezes só na oração do sono. Porque tem pessoas que dizem, eu vou orar na hora de dormir. Aí chega na hora de dormir, começa a orar e cadê? 30 segundos já está dormindo. Né? Essa é a oração do sono. Né? Posso tocar? Pode, lógico. Eu não concordo na sua palavra. Olha, quando acordo, a primeira coisa que eu faço é oração, é conversar com Jesus. Quando eu estou triste, eu converso com Ele. Quando eu estou feliz, eu agradeço. E quando eu vou dormir, eu também oro. Aí tá vendo? Um exemplo da Cleide aqui. Tá vendo? A Cleide testemunhando. Ele sabe que eu estou falando aqui é verdade. Então pronto, ela está testemunhando que ela dá um tempo a Deus. Um tempo valioso dela a Deus. Né? De gratidão, de intercessão pelas pessoas, de alegria nos momentos felizes, por ela, pedindo petição, né? Quando Deus for o mais importante, você sempre buscará comunhão com Ele. E uma das formas de comunhão é através da Bíblia. As pessoas vivem repetindo que amam a Deus, acima de tudo, mas não procuram, não leem a palavra com frequência. Eu vejo que o que disse o salmista, ó quanto amo a tua lei, a minha meditação em todo o dia, Salmo 119, versículo 97. Ele meditava na Bíblia durante todo o dia. Por quê? Porque ele amava a palavra. Ele queria mais comunhão com Deus. Assim, temos um outro salmo. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Agora o salmista fala que ele escondia a palavra de Deus para não pecar, para não errar contra ele. O salmista queria agradar o Senhor. Para isso, ele examinava a palavra. Quem realmente tem Deus como mais importante, buscará comunhão com Ele, e através da palavra. Ainda temos o salmo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos fofoqueiros, né, dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Salmo 1, versículo 1 e 2. Agora o salmista fala sobre como é feliz, abençoado aquele que medita na palavra de Deus. Ele sabia porque meditava. Além da necessidade que temos, né, da comunhão com Deus, ainda somos abençoados toda vez que meditamos sobre as Escrituras. Quando Deus é importante para uma pessoa, ela o busca através da sua palavra. Outra forma de comunhão com Deus é a oração. Quando paramos para examinar a vida de Jesus, vemos que a oração ela é fundamental para ele. Se era fundamental para Jesus, Deus Filho, tem que ser fundamental para nós também. Como dizer que Deus é o primeiro, não fazer a oração um hábito diário? Só se for mentira. E quem é pai da mentira? Né? Eu acho que é bom a gente refletir sobre isso, né? Sabe, como dizer que Deus é o primeiro e não fazer oração um hábito diário? Só se for mentira. Agora, quem é o pai da mentira? Se a pessoa mente, ela tem um pai. Quem é esse pai? É o mal, né? Jesus disse que o pai da mentira é o mal. Então, a gente precisa refletir, sabe, das coisas que a gente fala, né? Eu não posso dizer com toda sinceridade, Deus é prioridade para mim, sim, mas ele não tem sido a maior prioridade na minha vida. Eu não vou mentir diante de Deus, diante de vocês como testemunha. Por quê? Porque eu acabo fazendo outras coisas e não fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, que é buscar, que é estar numa comunhão constante com Deus. Agora tem pessoas que não têm comunhão nenhuma, gente.
Tem pessoas que só falam o nome de Deus, só ficam falando, mas comunhão, conhecer a palavra, conhecer quem é Deus, quem é Jesus Cristo, ninguém conhece. Isso é muito triste, sabe? A gente vê uma situação dessa. Porque uma coisa é você estar num processo de evolução, processo de crescimento espiritual. Então você está cada dia colocando Deus um degrau a mais nas suas prioridades. Agora tem pessoas que não saem, não botaram nem o pé no primeiro degrau. E tem anos caminhando com Jesus, mas nunca botaram o pé em um degrau. Isso é muito triste, poxa. Porque, poxa, como fica? Se eu falo de alguém que não conheço, poxa, eu conheço o Fernando, mas se eu não conhecesse, como eu ia falar, ô Lenilza, Jesus te abençoe, boa noite? Como eu poderia falar do Fernando sem conhecer o Fernando? Como eu poderia falar da prazeroca dele, sabe? Das brincadeiras dele? Ele é brincalhão, ele é alegre, ele tem uma voz muito bonita. Como eu falaria isso se eu não conheço o Fernando? Ele é brincalhão. Como eu ia falar? Eu não conheço o Fernando. Poxa, eu não conheço a Cleide. Poxa, a Cleide tem um sorriso muito bonito. Então, poxa, eu não conheço a Cleide. Como eu vou falar que o sorriso da Cleide é bonito? A mesma coisa, como você pode falar de Jesus se você não conhece ele? Você é mentiroso, você é mentirosa, querido. Você não o conhece, como você pode falar dele? Você não tem intimidade com ele. Por que eu estou aqui na casa hoje do Fernando? A igreja se reuniu aqui porque eu tenho intimidade com ele. Se eu não tivesse intimidade com ele, ele não ia abrir a porta dele para me receber. Então, como fica a sua relação com Deus se você não tem intimidade com ele? Já vimos que Deus é mais importante na nossa vida. É o que há de mais importante na nossa vida. Buscaremos comunhão com ele, mas acontecerá outra coisa também. Ele estará constantemente nos nossos lábios. Outra coisa fundamental. Quero que vocês vejam o que ele diz na Bíblia. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Entendeu? Lucas 6,45. Então, se a gente parar para pensar, sabe, Jesus tem que estar nos nossos lábios para abençoar a vida das pessoas. Não é ficar falando à toa porque Deus... Não, é abençoar. Eu não vim aqui para ficar falando. O Fernando sabe disso. Ele pode até dizer... Quantas vezes eu falo de Jesus com você, Fernando? Agora, você não vê em mim, Deus? Não vê na minha conduta, Deus? Você pode falar, se você não vê, pode falar. Você é sincero, eu sei que você é sincero. Você não vê, Cleide? Então, pronto, meus irmãos, não é que você fala para as pessoas, você abençoa a vida das pessoas. Então as pessoas veem Jesus na sua vida. É isso que o texto aqui está falando. Entendeu? Eles veem isso, por isso eles me recebem, pô. Entende? Então, queridos, é isso. Você não tem que julgar as pessoas. Você tem que abençoar as pessoas. Se Deus é o mais importante da sua vida, Ele deve estar constantemente nos seus lábios. Não para ficar todo dia dizendo Deus, 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 jogando até o nome de Deus em vão. Deus, 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 Deus. Não é isso. Significa que você sempre estará cantando louvores a Deus. Vários salmos falam sobre isso. Quer um exemplo? Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 106, 1. No Novo Testamento também encontramos um texto que maravilhoso, né? Lindíssimo, né? A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hino, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com a graça em vosso coração. Colossenses 3, essa poesia do apóstolo Paulo, né?
é interessante notar que não é só através da música, mas também através de tudo que sai da nossa boca. Tudo que sai da nossa boca é um louvor a Deus quando você fala para abençoar as pessoas. Agora, quando você fala para, sabe, fofoca, fala besteira, fala tolices, sabe, poxa, que prioridade você está dando a Deus? Se Ele chamou para você ser uma bênção, você tem que ser bênção na vida das pessoas. É muito triste ver pessoas dizem que são cristãs cantando toda essa indecência, imoralidade, coisas obscenas de muitas músicas aí que destroem tudo, distorcem, né, Selma? Boa noite, Jesus abençoe você, né? Que destrói a vida das pessoas. Porque essas músicas, né, algumas que a gente ouve aí, que os jovens estão enfronhados nessa situação, ela destrói as famílias. Porque o cara vive através dessa música e se acha poderoso, porque a música leva ele a achar que ele é poderoso. Entendeu? Então a gente vê isso e fica muito triste. Todo cristão deve tomar cuidado com o que fala, com o que canta, com o que escreve. Aliás, é bom lembrar que o que sai do nosso coração também pode ser teclado ou digitado. Sendo assim, o que temos postado em nossas redes sociais, o que você tem postado, o que você tem colocado ali na sua rede social, será que você está abençoando as pessoas? Sabe? Será que você está abençoando? Há cristãos que postam tanta besteira, tanta tolice, preconceituoso, pô, sabe? É tanto preconceito, sabe? Falando de credos religiosos diferentes, ofendendo as pessoas que têm uma fé diferente. A gente tem que respeitar as pessoas, porque Jesus respeitou e Ele é nosso exemplo. Eu tenho que respeitar as pessoas que pensam diferente de mim. Esse é o princípio do respeito. É o princípio da liberdade. Jesus nos deu liberdade, o Evangelho é liberdade. Então a pessoa tem a liberdade de fazer a sua escolha. Eu não posso preconceituar as pessoas, ir para as redes sociais e falar besteira, chamar os outros de ladrão, chamar um outro ser humano de ladrão. Como eu vou para a rede social para chamar os outros de ladrão, rapaz? Eu sendo crente, eu tenho que ir para abençoar a vida dele, para que Deus faça uma transformação na vida daquela pessoa e não xingá-lo, não escorraçá-lo, não humilhá-lo. É isso que nós estamos vendo. São pessoas que usam as redes sociais, ao invés de usar para abençoar, estão usando para amaldiçoar as pessoas. Rede social não é uma privada, meu irmão, onde você bota os seus dejetos lá, não. Rede social, Deus criou isso como um evento fantástico. Hoje você fala com outra pessoa sem custo nenhum através da rede social. Mas rede social serve para você falar de Jesus para as pessoas. Entendeu? Não é para ficar falando besteira, ficar ofendendo, discutindo com pessoas. Não foi para isso que Deus te chamou. Poxa, há outros que não postam besteira, porém não postam nada sobre a sua fé também. Alguém pode perguntar, mas o cristão é obrigado a postar sobre assuntos do reino de Deus? Claro que não. Entretanto, ele fará isso constantemente se Deus estiver em primeiro lugar na vida dele. Afinal, da abundância do seu coração, fala a boca. Então, se Deus é a prioridade, eu vou postar coisas de Deus. Agora, tem pessoas que cultuam a imagem, a sua própria imagem, a imagem dela. Ela não bota uma palavra que seja do nome, exaltando o nome de Deus. Entendeu? Eu fico preocupado com isso, porque, sabe, o culto à imagem está muito forte nas redes sociais. As pessoas se expõem demais. Elas contam a sua vida nas redes sociais. E muita mentira. A pessoa viajou há 10 anos, aí bota uma foto como a cara dela fosse aquela. Entendeu?
Tem 10 anos que ela viajou e a cara dela já mudou, gente. Há 10 anos atrás eu tinha 54 anos, eu já tenho 64. Há 20 anos atrás eu tinha 34. Poxa vida, olha que diferença se eu for botar uma foto minha de 34 anos. Olha, é muita cara de pau minha, não é não? Então, eu vejo que essa é a questão, é a mentira. E quem é pai da mentira, irmãos? Quem é pai da mentira é o inimigo. Depois de tudo que foi exposto, eu creio que ter ficado muito claro que toda pessoa que dedica muito tempo ao que ela dá valor, dá mais importância. Quando esse valor essa importância são dados a Deus, o resultado é uma busca de comunhão, de intimidade, através da oração, do estudo bíblico. Além disso, toda pessoa que ama a Deus, acima de tudo, terá o coração cheio disso, que terá como hábito cantar e falar sobre as coisas do céu. E daí meus irmãos, eu venho aqui uma pergunta. Sendo assim, eu lhe pergunto, qual o lugar que Deus ocupa na sua vida, na minha vida, na nossa vida? Que lugar Deus ocupa? Agora, você pode não acreditar em Deus, mas para pensar. Todos os dias, você, se for a vontade de Deus, você vai amanhecer, o céu vai estar lá, o firmamento vai estar lá. Você vai ver o astro-rei lá. À noite vai ter a grande estrela, a lua, e as outras estrelas menores do céu. Vai ter o tempo da chuva, vai ter o tempo do calor, como aqui o Maçarico está ligado aqui no Rio de Janeiro, né? Mas vai ter o tempo também do frio, porque tem lugares que é inverno, como o norte, né? América do Norte, parte da Europa, né? A Oceania, né? Tá frio, né? Tá nevando. Em alguns lugares já da América do Norte está pegando fogo. Então, a gente vê como o ecossistema, o bioma funciona. Então, tem amor, é tudo Deus. O que está ruim foi o homem que estragou. Se o nosso clima está assim, foi o homem que estragou. Pô, São João da Barra, a água está tomando conta. Tem amigos que estão lá, igrejas próximas. A água está invadindo sabe, a terra firme, né? A gente fala como que meu Deus, eu esqueci o termo que é usado. O continente. A água está invadindo o continente. Por quê? O homem mexe em tudo. São várias plataformas de petróleo, perfuração, e o mar está invadindo São João da Barra. Um lugar lindíssimo, que tinha uma praia linda, hoje não tem mais praia. Então é Deus que é culpado? Não, meus irmãos. Por quê? Qual o lugar que Deus ocupa na sua vida? O problema está aí. Tudo, o princípio é todo esse. É o lugar que Deus ocupa na sua vida. Porque quando Deus ocupa, é a prioridade, e Ele está em primeiro lugar, com certeza, tudo será diferente. Tudo, queridos. Então, pense sobre isso. Lembre-se que a mentira, ela não vem de Deus. Lembre-se quem é o pai da mentira. Se você mente, você é filho do pai da mentira. Então, ponha isso na sua cabeça. Ninguém quer ser filho do mal. Né? Então, poxa vida, pense sobre isso, reflita. Sabe? Ponha Deus como prioridade na sua vida. São degraus, irmãos. Não é da noite para o dia que Deus vai passar a ser a prioridade na sua vida. Isso é conversa fiada. Não existe isso, sabe? Existe degrau por degrau. Você vai subindo cada degrau. E isso chama processo de santificação, junto com o processo de regeneração, que é um processo de mudança, que a gente começa a mudar. E aí a gente começa a se santificar, começa a dar prioridade a Deus.
Então isso é uma subida de escada, degrau por degrau. Mas essa subida, ela tem que começar. Então não diga que Deus é prioridade na sua vida, porque Ele não é. Ele não é. Pode ter certeza que Ele não é. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Que Deus possa te dar clara evidência e que você possa se fazer essa pergunta todos os dias. Qual o lugar que Deus ocupa na minha vida? Faça essa pergunta todos os dias que você acordar. Qual o lugar que Deus ocupa na minha vida? Aí você vai ver como a sua vida vai começar a ser diferente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus falou.